já disse, seja abençoado, seja usado. Deus abençoe. Aleluia. Afastar um pouquinho, que agora eu estou na frente. Gente, todo mundo bem? Todo mundo feliz? Amém. Deus é bom. É fácil a gente pegar a palavra quando vem de uma manifestação do Espírito, porque Deus já começou a trabalhar no coração. Deus já começou a fazer coisas aqui essa noite. Deus já mexeu em coisas que precisavam ser mexidas. E hoje eu tenho certeza que Deus vai ter uma palavra para a nossa vida que vai mudar corações. Eu queria começar a ler João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. A palavra começa assim, a morte de Jesus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Só até aqui, irmãos. A gente vai discorrer, a gente vai ler mais alguns textos da palavra, e eu queria começar explicando esse está consumado, que a palavra em grego ela chama tetelestai, e quando eu vi isso eu fiquei muito assim, nossa, mas como tem a ver? Tetelestai significa está pago, está consumado, foi concluído. E Jesus usou, quando ele entregou, quando ele se rendeu o Espírito ao Pai, ele falou tetelestai, porque estava escrito, estava concluído. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre essa palavra, e ela era usada em várias coisas ali na época. No grego ela era usada no comércio, que significa está pago, está liquidado, está concluído. Na justiça ela era usada quando uma pena, um criminoso cumpria sua pena, e aí ele falava tetelestai, porque a pena foi cumprida. Na religião, o sacerdote declarava, quando encontrava um sacrifício de acordo às suas regras, ele declarava tetelestai, aquele sacrifício foi aceitável. E até na parte militar, quando um soldado informava um oficial superior que cumpriram uma missão, ele também falava tetelestai. Então, quando eu vi tudo isso, eu falei, Jesus cumpriu tudo isso na nossa vida. Quando ele falou, está consumado, às vezes a gente acha, eu morri, eu estou entregando. Não, mas foi consumado uma obra redentora, foi consumado algo na nossa vida diferente, foi consumado algo na nossa vida que nós não poderíamos fazer, que nós não poderíamos alcançar. Sabe, Jesus ali, quando ele cumpriu, e ele veio, ele teve o seu ministério durante 3 anos, e ali ele fez muitos milagres, ali ele pregou a palavra, ali teve momentos que ele foi duro, teve momentos que ele foi amável, teve momentos que ele sentou com aqueles que precisavam, teve momentos que ele falou com quem de repente o judeu nem falava, sabe, quando ele falou está consumado, irmãos, é porque nós temos que entender que hoje nós vivemos isso, nós vivemos um tempo novo, um tempo onde tudo foi consumado, e às vezes a gente acha, Senhor, é só a salvação, é algo diferente, é algo que eu preciso, sabe? Não, Deus está falando para você, está consumado na sua vida, está consumado na sua vida a dor, está consumado na sua vida a pobreza, está consumado na sua vida a tristeza, está consumado na sua vida a falta, porque Jesus consumou na cruz. E às vezes a gente não entende isso, às vezes a gente acha que, como o pastor falou, às vezes a gente vem e fica como espectador, às vezes a gente vem e fica tão distante, porque às vezes a gente tem como igreja, tão somente como uma comunidade. Lá eu vou ver alguém conhecido, lá eu vou ver algum amigo, lá eu vou cumprimentar alguém, de repente eu vou usar a mesma blusa que todo mundo está usando, a mesma camisa com o símbolo da igreja, e se sente parte de uma comunidade, se sente parte de uma tribo, se sente parte de alguém ali que pensa mais ou menos como você, mas isso tudo é vão.
Sabe, porque se não houver a revelação de Jesus dentro do nosso coração, se não houver essa condição de salvo verdadeiramente, da gente entender que Jesus não é só uma religião, Jesus não é só uma filosofia, mas Ele é algo real, o Espírito Santo é real na nossa vida. Quando você vê pessoas aqui chorando, caindo, é porque foi tocada pelo Espírito, sabe? E tem pessoas que às vezes vêm até como um costume, porque também já faz parte daquilo que ela tem por religião, daquilo que ela acha, o ritual. Na quarta eu vou lá receber uma oração para ser abençoada a semana. Aleluia. E Jesus realmente nos abençoa. Deus realmente abençoa a sua igreja. Deus realmente abençoa cada um que aqui está. Mas hoje o chamado do Senhor nessa igreja, hoje o chamado do Senhor nessa palavra é para um avançar, é para algo maior. Sabe, irmãos, nós não podemos ficar nesse fundamento achando que eu estou na igreja, está legal. Não está legal. O pecado ainda está fora, o pecado ainda está aqui dentro. Tem pessoas que se acostumou tanto com o pecado que às vezes vivem a vida de qualquer maneira e aquilo já não importa mais. Porque eu vou lá e o pastor vai pôr a mão na minha cabeça e às vezes eu vou cair. Porque eu vou no domingo, eu vou ouvir uma palavra e eu vou tomar a ceia no segundo domingo do mês. E está tudo ok. Mas quem quer avançar? Quem verdadeiramente quer experimentar coisas novas, sobrenaturais da parte de Deus? Quem quer viver algo diferente da parte do Senhor? Quem quer entender, sabe, sentir Jesus no físico? Quando o Senhor me chamou ali até antes de eu casar, e o Senhor, eu me converti de verdade, irmãos, era algo tão real, era algo tão físico assim, qualquer coisa que eu via já me emocionava, a presença já vinha no meu coração, eu sentia tão pertinho de Deus, e às vezes a gente sente falta disso, às vezes a gente se envolve com tanta coisa, nossa mente vai distraindo, e às vezes a gente esquece dessa presença no coração, que Jesus está à porta, que Jesus está batendo todo dia, sabe, o chamado do Senhor hoje é para a santidade, em nome de Jesus Cristo. Hoje o Senhor repreende espírito de pornografia nessa igreja, o Senhor repreende o espírito de pecado, o Senhor repreende a prostituição. Seja curado hoje para que Deus possa verdadeiramente mudar a tua vida. Mas o pastor não me enche o saco, o pastor não pega no meu pé, ninguém nem sabe o que eu estou fazendo. Você está perdendo tempo, meu irmão. A gente queria que todo mundo estivesse aqui, mas se você vir e for querer viver com essas coisas, tem muita gente que fala assim, eu faço isso e eu não vou parar, porque eu sou assim, ninguém tem nada a ver com isso. Não! Aquele que morreu por você, aquele que verteu o sangue na cruz, aquele que falou tetelestai, aquele que falou está consumado, ele falou e ele quer mudança na vida dessa igreja, ele quer mudança na vida de pessoas. Em nome de Jesus Cristo, o poder de Deus te toca hoje, para que você seja curado dessa maldição, aleluia. E você fala, meu pai era assim, minha mãe era assim, é maldição hereditária, cai por terra esse espírito. Em nome de Jesus, toda maldição é quebrada. Você não precisa repetir os erros dos seus pais. Você não precisa repetir aquilo que você cresceu vendo. Porque Deus é maior na sua vida. O Espírito Santo te toca hoje. Sabe? O Jorge está aqui, ele recebeu a oração e ele ficou aqui. E o Senhor falou para mim, ele quer mais. E sabe, pode querer mais, porque Deus é abundante, Ele quer dar, Ele quer que você seja cheio, Ele quer que você sinta verdadeiramente no seu coração o poder e a presença de Deus, para que você saiba que há um Deus vivo, que cuida da tua vida, que não é só religião, que não é só uma filosofia, mas que Ele é real no teu coração, que o poder e a unção te enche, te toca, para que você seja livre para andar e caminhar. Às vezes a gente se pega em muitas coisas que a gente fez. Às vezes a gente se pega em coisas do nosso passado e o inimigo usa isso para acusar, lançar em rosto. Mas entenda que Jesus consumou na cruz. Entenda que nele, sabe, nós podemos descansar nele. Se o inimigo está te acusando, o Senhor fala para você essa noite, fala para ele, que eu não te devo nada, aleluia, eu não devo nada para o inimigo da minha alma. Se eu tenho que prestar conta é para o meu Deus, e é um Deus de amor, é um Deus que está chamando para arrependimento, é um Deus que está chamando essa igreja para um tempo novo de santidade, um tempo da glória invadir seu coração, um tempo do Senhor tocar a tua casa de verdade. Porque se eu olhar aqui, eu não sei, talvez eu sei da vida de um outro, que a gente tem mais intimidade.
Para mim é todo mundo santo. Para mim é todo mundo fiel a Deus. Eu não sei da sua vida, mas o Senhor é aquele que sonda o coração. O Senhor é aquele que faz, sabe, o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Em nome de Jesus Cristo, que essa noite, sabe, o Senhor possa te trazer no rosto o teu pecado. E não é para te lançar fora, mas para Ele mostrar. Deixa isso, aleluia. É um tempo de novidade. É um tempo de novidade no Espírito. É chegado os dias, o Senhor está à porta, aleluia. E eu não posso pegar o microfone e falar que você é abençoado, que você vai ser rico, que você vai ser próspero. Eu falo se Deus mandar, mas eu quero primeiramente que você entenda que para tudo isso acontecer na tua vida tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança de caráter. Tem que ter uma mudança de vida. Tem que ter uma santidade, uma busca do Senhor, uma busca incessante. Você chama Deus para o seu coração, você chama Deus para a tua casa, você chama Deus para o teu negócio, você chama Deus para a tua vida. Muitas vezes não chamamos. Muitas vezes a gente acha, como eu falei, que é só o ritual de vir na igreja. Eu vou quarta, eu vou domingo, eu estou no PG. Irmãos, o Senhor quer tanto para nós. Sabe, Jesus consumou tudo isso por conta de Adão. Adão pecou lá no jardim do Éden. O plano inicial para a vida do homem era viver no jardim, era viver no paraíso, era cuidar das coisas de Deus. E essa era a função de Adão, era a função de Eva, era a função da humanidade. E aí de repente o pecado entrou, e ali quando Deus coloca Gênesis 3, eu não vou lembrar o versículo, deixa eu achar aqui. Gênesis 3, versículo 17. Eu vou ler aqui. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerá dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá delas todos os dias da tua vida. Irmãos, ali quando Adão peca, Deus lança um juízo sobre a terra. Deus lança um juízo sobre o homem. Ele fala: vai comer com dor, não vai ser fácil. Vai crescer espinhos, crescer abrolhos, crescer erva daninha, coisas que não haviam. E tudo isso pelo pecado. E ali Deus lançou juízo na vida, mas ali de repente, quando Jesus morreu e Ele falou: está consumado, esse juízo que Deus lançou sobre a terra, foi consumado, meu irmão. Esse juízo foi pago, essa dívida foi quitada, e às vezes nós caminhamos sem entender que nós já estamos livres de toda a maldição, aleluia. Nós estamos livres da maldição da lei, nós estamos livres do pecado, nós estamos livres da doença, nós estamos livres da enfermidade, nós estamos livres da pobreza, mas o pecado não está deixando isso te libertar verdadeiramente. Pastor, mas todo mundo erra, todo mundo peca, irmãos. Todo mundo falha. Mas o que acontece é essa consciência de pecado. É porque esse pecado, talvez no seu coração, você não está importando mais com ele. No seu coração você deixou isso enraizar. Não tem um lugar de arrependimento. Não tem. E a gente precisa se arrepender todo dia e confessar nossas faltas. E eu não estou nem falando para você vir confessar para o pastor, não, senão ele vai ficar aqui 24 horas escutando falta de todo mundo. Mas confessa para Deus. Busca arrependimento no Senhor. Busca arrependimento naquele que é poderoso para te limpar, para te salvar, para te levar em lugares diferentes. Olha, e aí quando a gente vê que Deus condenou a terra, Deus condenou o homem, amaldiçoou a terra por causa do homem, e depois que Jesus vai lá e Ele faz essa obra na cruz, aí olha só como que muda na Bíblia. Eu queria ler Mateus 5, versículo 13 ao 16. É do 13. Mais na frente. Não. É 5:13. Isso. Perfeito. Olha como a Bíblia, como Jesus nos chamava. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais peça, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Continua.
Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que diferença. De repente, pelo pecado de Adão, Deus amaldiçoou a terra, e aí Jesus lá para os seus discípulos está falando: olha, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então, irmãos, a gente tem que entender que nós carregamos algo, sabe? A Bíblia fala que a natureza aguarda, a criação de Deus aguarda a manifestação dos filhos dos homens, aleluia. Então, irmãos, nós temos um poder, nós temos que dar ordem à natureza, nós temos que dar ordem na nossa casa, na nossa vida, nós temos que repreender potestades e principados. Nós não precisamos ter medo, porque Deus mudou a nossa condição, e no lugar que a terra foi amaldiçoada pelo homem, agora a terra é bendita por aqueles que servem a Deus. A terra é bendita por aqueles que carregam o Espírito, que está retardando a presença do anticristo, aleluia. Você carrega aquilo que impede o mal de reinar. Vocês são luz do mundo, então viva como luz do mundo, viva como aqueles que são, aleluia, transformados pela obra de Jesus. Mas a gente se prende. Nós temos que ser transformados, nós temos que avançar, nós temos que crescer, meu irmão. A gente carrega algo poderoso na nossa vida, a gente carrega algo que muda, que transforma. Sabe, eu falei da maldição da lei. Havia uma maldição na lei. E eu não vou ler porque é muitos versículos, mas se você ler lá, se você tiver, é Deuteronômio 28. Se você entender que havia tudo aquilo que você fazia que era desagradável aos olhos de Deus, tinha uma consequência, tinha um pecado, tinha algo que Deus fazia, ou Deus tirava a mão e os inimigos tomavam conta daquele povo. Em Cristo Jesus, a maldição da lei foi quebrada. O Espírito da vida nos livra da maldição da lei, do pecado e da morte. Então é essa certeza que nós temos que ter, irmãos, que hoje tudo aquilo que era maldição na lei, e eu anotei algumas aqui, derrota, humilhação, doenças, enfermidades, pobreza, medo, cativeiro, tudo isso era maldição da lei, mas Jesus falou: está consumado. Ele pagou para você, Ele pagou para você, Ele pagou para você, e Ele não está te cobrando nada, a não ser sua obediência, a não ser um tempo de santidade, a você confessar a Ele, a você ser o que Ele te chamou para ser, luz do mundo, aleluia, sal da terra, em nome de Jesus Cristo. O poder de Deus te toca agora, o Senhor está te lembrando do teu pecado, o Senhor está fazendo você, aleluia, trazendo em mente para que você reconheça que nele há salvação, que nele há esperança. E todas as outras coisas são consequência. E aí eu estou livre de tudo isso. Eu estou livre da derrota. Eu estou livre da humilhação. Eu estou livre do pecado. Eu estou livre do juízo. Eu estou livre, meu irmão, porque Cristo Jesus me libertou, Ele nos chamou para a liberdade. A Bíblia, a palavra é o conhecimento que nos leva a um tempo de liberdade, de amor, um tempo novo na presença de Deus, de manifestar a glória, de fazer milagre, aleluia. O milagre não é para o pastor, o milagre não é para o ministério, é também, mas é para você, aleluia. O Espírito Santo que habita em mim, habita no seu coração, mas você não está deixando Ele trabalhar. Você está terceirizando aquilo que já era para você estar fazendo. Muitas vezes na sua vida você, aleluia, Deus tem te mostrado coisas, Deus tem te impulsionado para orar por pessoas, e você não consegue. E o Senhor fala bem claro: você não consegue porque você está sendo acusado pelo teu pecado. Pastor, mas eu estou pecando, como que eu vou orar por alguém? Se arrepende e vai. Você vai orar no seu nome? Vocês vão orar no nome de quem? Então deixa que Ele faz a obra. Deixa que é Ele que transforma, é Ele que faz. Porque, irmãos, às vezes quando o pastor não está, geralmente eu venho orar aqui pelas pessoas, e antigamente eu preocupava. Eu falava: será que eu vou conseguir? Será que vai ter mover? Será que o Espírito Santo vai me usar? Aí quando eu aprendi a descansar, nunca sou eu.
Nunca é aquilo que eu sei, nunca é aquilo que eu me consagrei, nunca. Eu sei que tem um esforço, eu sei que Deus se agrada desse esforço, mas nunca sou eu. Pastor, mas o Senhor pega. Uma mula pegou para Balaão. Deus usou de uma mula. Tem lugares, eu sei que tem honra, eu sei que tem algo, sabe, tem uma posição de autoridade que a igreja precisa ter. A igreja precisa, porque se a gente for ler lá nos dons ministeriais, Deus colocou uns para pastores, uns para evangelistas, outros para mestres, uns para profetas, faltou um, e outros para apóstolos. E se você continuar lendo lá, fala assim, que é para edificação da igreja. Amém. Então nós precisamos ter essas pessoas colocadas nesse lugar, mas essa verdade, essa revelação do Evangelho tem que nascer no coração de cada um de vocês. A gente tem que trazer Jesus tão para perto. Como eu falei, quando eu me converti, eu verdadeiramente me converti, eu entreguei ali minha vida para Jesus, verdadeiramente. Eu deixei muito rápido muitas coisas para trás, e a gente tinha uma turma que a gente orava bastante. Era uma turma de jovens lá da igreja. E aí tinha um deles que era um tiozão assim, ele já era adulto, já tinha a casa dele, mas era jovem ainda, não era casado. E ali era o nosso local de oração. A gente cansou de passar a noite orando lá. E eu lembro um dia que a casa dele não tinha forro, era só em telha, essas telhas de barro. E eu lembro um dia que a gente estava orando e começou uma chuva. E quem já passou chuva em casa que não tem forro, sabe que respinga no rosto, quando está muito forte. E ali começou a respingar na gente, e na hora eu até preocupei, falei, nossa, eu tenho que ir para casa, vou banhar aqui, tomar um banho. Era longe, não tinha carro, não tinha nada. Mas ali a gente continuou na oração, e o irmão que estava orando, eu lembro que ele falava assim, Senhor, está chovendo lá fora, mas chove com tua presença aqui dentro, chove com teu poder aqui dentro. E nós oramos naquele dia, mais uma vez, sabe, sempre acontecia, Deus desceu, Deus nos abençoou, ali a gente ficou doido, falando em línguas, era o normal nosso. E quando a gente saiu, irmãos, não tinha caído nenhuma gota d'água, o chão estava seco como esse que está aqui, não tinha caído, e os irmãos não acreditavam, e no outro dia teve irmão que voltou lá para ver se não tinha uma telha, ou alguma coisa passando na telha, uma árvore. Deus desceu com a glória ali. E daquela turma, o Senhor separou muitos para o ministério. Daquela turma, alguns pararam ao longo do caminho, mas o Senhor separou muitos para o ministério. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando a gente tem essa busca incessante pelo Senhor, quando a gente começa a buscar Ele de todo o coração, quando a gente traz para perto, sabe, a presença, quando a gente entende que o Espírito é algo real, é algo que está dentro do nosso coração, não é só uma palavra bonita, não é só alguém eloquente que vem falar, não é só um discurso, não, irmãos, é algo que a gente tem que viver verdadeiramente, que é algo que tem que estar tão pertinho de nós, a gente acorda e tem que estar pensando, tem que estar, o primeiro pensamento é para Deus. Eu vi a Fernanda ontem chegando aqui, cadê ela? Não está aqui hoje não. Ela chegando aqui, ela falando, nossa, acordei com um hino. Eu tenho alguns anos que todo dia meu primeiro pensamento é um hino. Todo dia é um diferente, eu às vezes repete alguns durante a semana, mas é meu primeiro pensamento. E é porque eu sou mais santo? Não. É porque eu oro mais? Não, acho que tem irmãos aqui que oram muito mais que eu. Mas é porque eu entendo que Ele é real no meu coração. Eu entendo que a presença e o poder de Deus é algo tão real na nossa vida. Teu pecado vai te levar para um caminho que não vai ter mais volta. Esse telefone que está salvo no seu celular, apaga ele. Não compensa, porque isso vai te levar em caminhos que você não vai conseguir mais sair. O Senhor te ama, Ele vai estar de braços abertos, mas você não vai alcançar mais força, aleluia, porque de repente onde você vai, sua carne vai se encher, você vai ficar cheio daquilo, mas você não vai ter mais força de buscar o Senhor, e o Senhor está te amando hoje, o Senhor está mostrando isso, para que sua vida seja transformada. O Senhor te chama de filha amada, o Senhor te chama de filho amado. Se arrepende enquanto é tempo. Se
Se arrepende enquanto é tempo, para que haja misericórdia sobre tua vida e que tua vida seja, sabe, para a manifestação da glória de Deus. Pastor, mas eu estou tão cansado, está tudo dando errado na minha vida. Tem momentos que são difíceis. O pastor está aqui de testemunha, esses últimos dias foi muito difícil para mim. Prejuízo, enfermidade, carro quebrado, nem sei mais, coisas pequenas quebrando em casa. E eu pastor, não, Neto, você tem que arrepender. Eu falei, estou arrependendo. Mas sabe que hoje eu entendo que pode estar caindo na casa, aleluia, eu vou arrepender, eu vou mandar embora, mas isso não me preocupa mais. Porque eu sei que se essas coisas estão dando errado, não é a vontade de Deus para a minha vida. Sabe, irmãos, como eu falei aqui, sabe, a natureza ela guarda, a criação aguarda a manifestação dos filhos dos homens. E tem gente ainda falando que Deus manda tempestade. Sabe, irmãos, a natureza... Duas tempestades, né? 2 vezes falou da tempestade. A tempestade vem. Mas entenda que não é a vontade de Deus. Entenda que quando Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade veio, ele levantou, ele repreendeu, ele deu ordens. E aí o que ele falou? Homens de pouca fé, até quando me tereis convosco? Exerce fé na tua dificuldade, exerce fé naquilo que está difícil, exerce fé, não é a vontade de Deus. Porque esse sofisma da gente, de tudo que acontece é a vontade de Deus na nossa vida, se a gente se apegar nisso, a gente não cresce, não avança. Se a tempestade é a vontade de Deus, para que eu vou pedir para Jesus parar? Como o pastor fala, se a enfermidade é a vontade de Deus, para que você vai tomar remédio? É a vontade de Deus? Então fica na vontade de Deus. Mas não é, meu irmão. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é que a gente ande em poder. A vontade de Deus é que a gente entenda quem nós somos hoje. A vontade de Deus é que a gente saiba que há poder sobre nossa vida, que há uma unção sobre a nossa vida, que nós podemos andar com a cabeça erguida, que não tem dor, não tem tristeza, nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Aliás, tem uma coisa. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado, que foi o que aconteceu lá na criação. Então, gente, eu nem ia falar de pecado, mas está tão patente. Não se acostuma nessa situação, não se acostuma nesse lugar, porque o dia que eu me acostumar com isso, ai de mim. Porque Jesus consumou, ele falou, está consumado, e tudo aquilo, toda a minha dívida foi paga. Mas eu estou pegando aquele escrito de dívida, aquela promissória que ele rasgou, eu estou remendando com durex e entregando para o inimigo da minha alma de novo. Porque eu estou deixando nascer coisas do velho homem, eu estou trazendo coisas que talvez já tinham que ter ficado no passado há muito tempo. Irmãos, esses pensamentos que você está tendo não vêm da parte de Deus. Isso que você está pensando, isso que você está maquinando, se você continuar maquinando, você vai, sabe, de repente vai chegar lá, vai chegar onde você está sonhando, onde você vê e você acha que vai ser bom. O Senhor te fala, pode ser bom para a tua carne, mas tua alma vai entrar no abismo. Aleluia. Eu queria estar falando outras coisas, mas o Senhor está cobrando isso. O Senhor está cobrando. Coloca 7 de Apocalipse. Também não lembro o versículo. Eu acho que é versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Eu acho que é um pouquinho mais na frente, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Coloca no 13, vamos economizar tempo, que eu já vou encerrar a palavra.
E um dos anciões me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua glória. João viu aquela multidão, e a pessoa que falava com ele, o ser que falava com ele: quem são esses? Ele falava: Senhor, tu sabes, são aqueles que vieram da grande tribulação, eles estão com a veste branca porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aleluia. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro foi derramado por você, aleluia. E talvez a tribulação não entenda que é que você vai passar a tribulação, não, mas a tribulação é essa dificuldade na tua vida. Então aproveita e lava, aleluia, tuas vestes, lava tuas vestes espirituais no sangue do Cordeiro, aleluia, para que você possa sentar diante do trono e a sombra de Deus te cobrirá. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Hoje o Senhor ordena, tem pessoas aqui que estão sofrendo, aleluia, mas o Senhor te fala: a sombra do Altíssimo te cobrirá. O Onipotente curará a tua vida. É um tempo de refrigério, aleluia. Aquele que crê hoje será curado. Aquele que crê hoje, o Senhor abrirá portas. Aquele que crê, o Senhor vai preparar o emprego. Aquele que crê, o Senhor vai transportar, aleluia, você do lugar de trevas para o lugar de luz. Seja curado hoje em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele toca a tua vida, Ele toca a tua casa, Ele toca a tua família, aleluia. Ele te dá a consciência do pecado, Ele te dá a consciência de filho, Ele te dá a consciência, aleluia, de mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Quer fazer o apelo, pastor? O senhor quer fazer o apelo? Pode fazer? Aleluia. O Senhor chama você hoje aqui. Se você nunca fez um concerto com Deus, se você nunca aceitou o Senhor como Jesus Cristo como o Senhor Salvador da sua vida, levanta a mão de onde você está e nós vamos orar junto com você. Se você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e eu tenho que encerrar. Aleluia. Da mesma forma, você que está afastado, você que às vezes está nessa condição de pecado, ou às vezes você só está um tempo fora, parado também. Se você quiser orar, se você quiser voltar para os caminhos do Senhor, levanta a mão de onde você está e a gente vai orar junto. Eu não tenho mais tempo, sabe, e ter essa condição. O Senhor está aqui com muito amor hoje. Talvez alguém fale assim: uma palavra dura. Não, palavra dura, se naquele último dia você ouvia: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Uma palavra dessa é uma palavra de remissão. Uma palavra dessa é essa que traz para perto do Senhor. Ela que corrige a tua rota. Ela que traz você de volta para a vontade de Deus. Se tem alguém aqui que quer confessar Jesus, levanta a mão. Senão eu já vou sentar. Se tem alguém aqui que quer orar, quer voltar aos caminhos do Senhor, senão também já vou sentar. Eu estou em paz. Eu fiz o que Deus mandou. Porque se você ler a palavra aqui, não tem nem muito a ver com o que eu peguei. Mas é normal, estou acostumado. Amém? Todo mundo salvo? Gente, Deus abençoe a todos. O pastor está perguntando. Tem alguém que está congregando aqui já há algum tempo conosco e quer se unir a esse ministério? Quer congregar aqui nesse ministério, já se sente parte, mas ainda não regularizou essa parte. Tem alguém nessa condição? Eu estou ruim de serviço, pastor. Ninguém... Eu estou brincando, irmãos. Eu faço aquilo que Deus manda. Então eu vou chamar o pastor Bruno aqui para falar dízimos e ofertas.